23. O título do poema, né? O título desse poema não é à toa. Afinal, ele é marcado pela musicalidade em suas rimas. Só lembrando, o título do poema é Canção. Musicalidade em suas rimas e em suas palavras com vogais abertas, entre outros recursos. Por exemplo, esse da sonância que eu mostrei agora. Essa característica musical, entretanto, não é sinônimo de entusiasmo ou animação. Nem sempre música é feliz, nem sempre música é alegre e animada, né? Pois ele é atravessado por um tom de melancolia. Para quem não sabe, melancolia é uma tristeza profunda. E, putz, o eu lírico tá muito triste. Ele tá muito decepcionado com o sonho dele. A Cecília, no caso. Exatamente. Então, o eu lírico não é a Cecília. A Cecília é a poeta, ela escreveu. O eu lírico é a pessoa que ela elegeu dentro do poema, nesse caso aqui, para sofrer essa decepção e pegar o sonho. É tipo um narrador, mas só que... Perfeita analogia, Lei. É tipo um narrador, só que da poesia a gente vai chamar de eu lírico, certo? Isso porque nem sempre ele está narrando. Às vezes ele está vivendo o que está sendo narrado. Então ele é um narrador personagem, que às vezes é só personagem, mas às vezes ele é narrador. E, enfim, o eu lírico, ele está na história, ele está ali acontecendo na história, certo? Ele é tipo um personagem narrador ao mesmo tempo, que às vezes ele não é narrador. É um pouquinho confuso, né? Mas essa associação que você fez é ótima. Ele é tipo um narrador. Só que ao mesmo tempo ele é tipo um personagem. Beleza? Não sei se ficou claro. O eu lírico é diferente do narrador. Ele tem características diferentes. Mas a gente pode fazer essa associação até a página 2 só. Beleza? Vamos lá. Cadê onde eu parei? Essa característica musical, entretanto, não é sinônimo de entusiasmo ou animação, pois ele é atravessado por um tom de melancolia, de tristeza profunda. Sendo assim, assinale a alternativa que justifica a leitura de que o poema elabora tristeza em um eu lírico sem esperança. Bom, ele tinha um sonho, ele quer que esse sonho afunde no mar, ele está totalmente sem esperança desse sonho. O sonho é uma coisa que você projeta para o futuro, certo? Você espera que aconteça. E aí, nesse caso, ele não tem mais esperança desse sonho, certo? Agora vamos achar aqui a afirmação que vai dizer exatamente isso. Olha lá a primeira. Ao colorir as areias do deserto, a cor dos dedos do eu lírico anima a palidez do deserto. E aí a gente volta lá de que cor que ele pintou o deserto. Cadê? Aqui, ó. Minhas mãos ainda estão molhadas. Do azul das ondas entreabertas. Do azul. Essa é a cor. E a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. Bom, a ideia de colorir pode trazer uma felicidade. Mas agora eu quero fazer uma analogia com vocês, eu quero saber. Lei, Luísa, vocês assistiram um filme chamado Divertidamente? Lembra? As emoções dentro da cabeça da Riley, controlando ela e tudo mais. Vamos lembrar, que cor que era o raiva? Vermelho. A nojinho? Verde. O medo? Azul. O medo? Roxo. A alegria? Amarelo. Amarela, como um dia de sol, alegre, contente. E a tristeza? Vermelho. Azul. Quer dizer, azul. Azul. A raiva vermelha, né? Porque a raiva pega fogo, explode. Já a tristeza, ela é azul. Então, essa ideia de associar o azul com tristeza é uma ideia que, na verdade, tem a ver com teoria das cores e tudo mais. Inclusive, tem um pintor bem famoso, principalmente pela sua fase cubista, né? O Pablo Picasso, que ele tem uma série de quadros pintados principalmente nas tonalidades azuis. E é chamado de a fase azul do Pablo Picasso. E essa fase azul é uma fase extremamente melancólica, porque ele passou pela perda, né, pela morte de um amigo dele. Foi uma morte muito trágica e ele passou esse tempo pintando esses quadros, esse tempo de melancolia, pintando quadros principalmente em tons de azul. Então, a associação de azul com tristeza não é coisa da Disney com Divertidamente. É uma associação real. E de que cor que ele pinta o deserto? Amarelo? Não, aqui o nosso eu lírico. Ele pinta o deserto com a cor que escorre da... Azul. O azul. O azul do mar, então, ele não significa alegria. O azul do mar aqui é tristeza, é melancolia. Então, a gente não vai dizer
que ao colorir as areias do deserto de azul, ele anima o deserto. Muito pelo contrário, ele faz um deserto de tristeza, uma área gigantesca, né, árida de tristeza. É isso que ele faz quando ele pinta o deserto de azul, né? E aí, enfim, eu acho muito divertido esse tipo de análise. Só que é uma análise muito profunda para vocês fazerem. Vocês estão entendendo onde que mora a dificuldade dessa prova? Isso não é uma prova isso é uma prova de ensino médio. Até aqui, pelo menos. Agora, olha lá. A letra B diz: aumentar o mar com as próprias lágrimas é um gesto de superação dos traumas ligados a uma desilusão amorosa. E aí eu vou ter que ser direto e objetivo aqui. Não tem desilusão amorosa. O sonho dele morreu, mas em nenhum momento, o sonho dele naufragou, inclusive, mas em nenhum momento se diz o que é esse sonho. E nem se dá a entender que ele amava uma mulher que não o ama. Não, em nenhum momento aparece isso. É uma desilusão, é uma desesperança, e ele não vai superar, tá? Ele não vai superar, porque depois, quando tudo estiver perfeito, a praia vai estar lisa, as águas ordenadas, mas os olhos vão estar secos como pedra. Isso vai fazer muito mal para ele. E as duas mãos quebradas. Então, assim, não é como se ele vai ficar tudo bem. Não, não ficou tudo bem. Ele ficou bem mal depois, inclusive. Então, não tem superação de nada. Tá? Não tem superação. Aqui o que tem é, assim, passou, mas não resolveu, não melhorou nada. E sem desilusão amorosa, eu não vou dizer que o sonho dele que ele botou num navio era uma desilusão amorosa. Podia ser, sei lá, o carro que ele não conseguiu comprar. Lógico que é muito mais profundo do que isso. Pode ser, sei lá, o livro que ele não conseguiu ler. Pode ser a pintura que ele não conseguiu terminar. O amigo que morreu. Sei lá. Várias coisas podem ser essa desilusão. Mas aqui não é desilusão amorosa. A letra C diz: o eu lírico deseja o naufrágio dos próprios sonhos a fim de alcançar a felicidade. Não, ele fala. Lá no fim, quando a praia estiver lisa, areia lisa, e as ondas... Esqueci. E as águas ordenadas, o que vai sobrar são os olhos secos, como pedras, e as duas mãos quebradas. Essa é a descrição. Ele tá muito triste. É isso que representa. Exatamente. Não, e essa descrição de meus olhos secos, como pedra, e minhas duas mãos quebradas... É que ele chorou tanto. Ele chorou muito, sim, sabe? mas aí que tá. Não é uma descrição de alguém que tá feliz, né? É alguém que cansou de chorar e que depois de tudo isso tá ali todo estatelado ali no chão, desmaiado, morto de cansado. Talvez. Então, assim, a gente não vai afirmar que com certeza aqui ele vai alcançar a felicidade. Ele está afim, ele está em busca de alcançar a felicidade. A gente não pode afirmar isso. Isso seria uma hipérbole, né? Oi? Uma hipérbole. Isso sim. Seria uma hipérbole. A hipérbole é quando ele aumenta, né? Inclusive é muito hiperbólico. Meus olhos secos como pedras. É muito exagerada essa ideia de secos como pedras. É. Mas aqui também a gente tem uma construção de metáfora, né? Porque seco como pedra, pedra é seca, e realmente a gente consegue aliás, uma comparação, né? Porque tem o como aqui. Então a gente vai comparar a secura dos olhos com a secura das pedras, né? Mas de fato, a gente tem toda essa construção exagerada e tudo mais. Não diria totalmente romântica, mas ele é bastante exagerado. Então não, o eu lírico não deseja o naufrágio dos próprios sonhos com a finalidade de alcançar a felicidade. Ele só quer que tudo isso passe. Ele só quer que tudo passe, mas não, nada de alcançar a felicidade. A letra D diz: certo do naufrágio dos seus sonhos, o eu lírico experimentará o esvaziamento das lágrimas. Os olhos secaram, né? Como pedras. Então, sim, as lágrimas acabaram, esvaziaram. Ó, igual meu copo aqui, ó. Opa, caiu 2 gotas. Vamos lá, ó. Vai cair mais uma, vai cair mais uma. Não caiu. Isso porque secou, esvaziou. E a exaustão do corpo, as duas mãos quebradas. Imagina, tipo, numa luta em que o lutador, beleza, ganhou. Mas ele tá com as duas mãos quebradas. Ele não tá bem, ele ganhou, mas ele não tá bem. E aqui passou, mas ele também não tá bem. Então, sim, né, isso vai acontecer com ele no poema. A gente consegue
lá desde o começo dizer que o sonho afundou, o sonho naufragou, e aconteceu isso com ele. Então, questão 23, correta, letra D de dado. E aqui aí é interessante também da gente analisar, olha lá, a forma como o vento se aproxima anuncia um período de renovação. Talvez sim, né? A vida dele vai mudar, vai ser uma vida nova, né? O que se expressa pelo desejo de naufragar os sonhos antigos. Bom, ele não tem o desejo. Em nenhum momento ele manifesta, ele fala assim, eu quero afundar. Não, ele faz porque ele está descrente desse desejo. Ele faz por descrença, descrença. Ele não faz por um sentimento de desejo, ele faz porque ele não acredita mais nesse sonho, né? Não é porque ele quer, ai, meu sonho aqui de, sei lá, de ter um avião, vou simplesmente pegar ele, não quero mais. Não, não é que ele tem um desejo de afundar o sonho dele. Ele só não acredita. E aí, por isso ele tem que afundar, porque senão ele vai ter que viver a vida em função de um sonho no qual ele não acredita. Isso aí seria triste demais. Profunda análise, né? Pesado. Vamos para a questão 20. Questão 23 então, ó, só para esclarecer bem aqui. Alternativa correta aqui, ó. Letra D. Então, tirinha. Olha lá, primeiro quadrinho. Por favor, nunca desgrude de mim. O cara, tá. Aí vai lá e abraça ela. E abraça ela apaixonado, aparentemente, né? Porque tem um coração aqui. O que tá fazendo? O que está fazendo? O que me pediu. Pode parar. Vocês já viram uma situação dessa? Já viram uma situação em que uma pessoa pede uma coisa de uma forma no sentido figurado e você entrega no sentido literal? Isso já aconteceu com vocês? Tipo, me belisca pra ver se eu tô acordado. Vai a pessoa e belisca você mesmo. Né? Me belisca pra ver se eu tô acordado. Não, isso é uma força de expressão, uma figura de linguagem, né? Eu não estou acreditando no que tá acontecendo. Parece que eu tô sonhando. Mas não, eu tô acordado. Eu sei que eu tô acordado. Mas me belisca. Não, pô, me belisca. Dói beliscar. É tipo isso que acontece aqui. Ela fala, nunca desgruda de mim. E o que dá a entender? Que eles vão passar nessa posição aqui o resto da vida. Se depender do cara, sim. Aí ela fala, legal, mas pode parar. Ninguém merece também, né? Eles não vão ser gêmeos siameses a partir de agora. E dito isso, vamos lá. Questão 24. A tirinha é um gênero em que as linguagens verbal e visual dialogam entre si na produção de sentido. Perfeito, né? A gente tem linguagem verbal aqui, texto, e linguagem não verbal, imagem. A gente tem. Nesse exemplar em análise, por exemplo, o humor depende não só das falas dos personagens, mas também da forma como seus traços e seus gestos são representados. A considerar esse diálogo essencial entre a palavra e a imagem, os dois conversando para criar sentido, assinale a alternativa correta. No segundo quadrinho, a imagem do coração indica surpresa da personagem feminina, pois ela não imaginava que o rapaz iria assumir um comportamento carinhoso. Coração indica surpresa aqui? Primeiro que o coração está mais perto dele, certo? E segundo, que o coração geralmente representa carinho, amor, ele pode representar várias coisas, ele pode representar sangue batendo, mas aqui no caso não vai ser surpresa. Se ele de repente tivesse aqui, ó, do lado dela, esses dois pontos de exclamação assim, a gente poderia dizer que ela está surpresa. Vocês concordam? Né? Mas não tem. Se não tem, eu não vou dizer. Se não tem, se não está no texto, eu não vou dizer. Basicamente essa é a regra. Imagina. Agora sim faz sentido, né? Ela está surpresa. Ela tomou um susto. Mas não aconteceu. Não está aqui. Então, se não está aqui, eu não vou dizer. Portanto, a letra A está errada. Fora de cogitação. B. Do início ao fim da tirinha, ocorre uma aproximação física entre as personagens. No último quadrinho, contudo, essa aproximação é repelida verbalmente. Então vamos lá, eles estão separados um do outro, certo? Eles se aproximam, eles estão aproximados. E aí ela fala, me solta. Não, ela não fala me solta, né? Mas ela queria falar me solta. Mas ela fala, pode parar agora, pode parar. Né? E aí, consequentemente, eles vão o quê? Se afastar. Então, a alternativa B está correta. É isso mesmo. A alternativa B é a alternativa correta. Agora,
AC, rapidinho. O humor da tirinha depende da compreensão de que o abraço do rapaz é sem motivo. Beirando a uma indelicadeza. Não, não é sem motivo. Ela falou, nunca desgrude de mim. Ele falou, pode deixar. E grudou nela. Foi isso. Então não é que é sem motivo. Tem um motivo sim, ela pediu. D. As imagens e as falas não dialogam adequadamente, porque a assertividade da menina destoa de um comportamento feminino. Essa é a única alternativa aqui da prova, eu acho, que eu vou fazer uma inferência baseada na ideia do mundo. Assim, eu vou trazer o texto para o mundo. Quando a gente diz que a assertividade da menina destoa, ou seja, não é um comportamento feminino, a prova aqui está generalizando. E quando a gente fala de interpretação de texto, quando a gente fala de pessoas, generalizar é uma grande... provavelmente você vai cair no erro se você generalizar. Então dizer que um determinado comportamento não é comportamento de menina, ou que, sei lá, uma cor não é cor de menino, é errado. E aqui está errado por causa disso, né? Então eu não vou pressupor que assertividade não é um comportamento. Às vezes a menina, ela fala, sai, que eu quero, eu não quero. E ela é assertiva. E é da natureza dela, da personalidade dela. Não é que ela é menina, ela é assim, e se ela fosse menino, ela seria diferente. Não. É a mesma coisa que falar, por exemplo, meninos gostam de futebol. Lei, você gosta de futebol? E agora, Lei? Se meninos gostam de futebol, você não é menino. Você entendeu como dizer? É de outro universo. Exatamente. Não, meninos gostam de futebol. Você, o professor Daniel não gosta. Até onde eu me recordo, ele não gosta. Eu gosto. Eu sou mais menino que vocês porque eu gosto de futebol? Então dizer que eu gosto de futebol é errado. É igual falar, meninas gostam de rosa. Luísa, você gosta de rosa? E agora, gente? Então aqui dizer que meninas são assertivas ou não são assertivas, tá errado. Então, de forma geral, essa questão aqui dá para matar só de pensar um pouquinho no mundo mesmo, no mundo. E a letra E vai dizer o seguinte: as personagens foram desenhadas de modo a representar um relacionamento desrespeitoso, em que o menino sufoca e atrapalha a menina. Bom, ele não está sufocando e atrapalhando no primeiro quadrinho, mas ela pede para ele não desgrudar. Aí ele brinca com ela, né? Eu acho que ele tá brincando, que ele vai ficar a vida inteira assim grudado com ela. Parece um relacionamento desrespeitoso entre eles. Não me parece desrespeitoso aqui. E a questão aqui, principalmente, é que o menino não sufoca nem atrapalha a menina. Tanto é que a história não começa assim e ela também não acaba assim. Porque pode até ser que eles estejam desgrudados, mas aqui eu posso pressupor que é depois dessa fala da menina, eles dois se largaram. E meu casal aqui ficou maravilhoso. Deixa eu desenhar um coração. Aí. Eu posso pressupor que eles se largaram. Então, aí tá errada. Questão 24, alternativa correta, letra B. Olha lá, questão 25. Nesse exemplar de tirinha, representa-se um relacionamento amoroso envolvendo um menino e uma menina. Sobre isso, assinale a alternativa correta. Alternativa A, o menino assume para si o controle das decisões do casal, limitando o espaço de atuação da menina. Não, ele faz o que ela pede e depois ele faz o que ela pede de novo. Não é que ele está controlando as ações do casal, nem que ele é o motorista do casal, sei lá, assume para si o controle. Não, não é nada disso, é só uma piadinha, só uma piadinha. Letra B. A menina recebe a oportunidade de orientar o comportamento de seu namorado, demonstrando que, apesar de ser mais jovem, então a menina é mais jovem, ela é capaz de assumir o protagonismo do relacionamento. E aí a alternativa está dizendo que sempre que uma menina for mais nova do que o menino no relacionamento, ela não vai ser capaz, de assumir o protagonismo, mas essa aqui consegue, sabe? É um pensamento que, assim, só de bater o olho a gente já sabe que esse pensamento está errado. E o texto
E o texto pior, né? Não diz nada disso. Não tem nada claro aqui com relação a quem manda nesse relacionamento ou quem tem o controle desse relacionamento. Não é sobre isso o texto, tá, pessoal? Não é sobre isso. A letra C vai dizer: o menino atende a um pedido da namorada, mas é repelido de modo insensível. Ela parece estar gritando com cara de nojo, com cara de, sei lá, com uma expressão aqui que demonstre, que denote aqui uma insensibilidade. Ela só fala, pode parar. Não tem um ponto de exclamação aqui, não tem, sei lá, uma cara de raiva, né? Imagina, se a menina tá assim, aí realmente, ó a minha cara de raiva. Aí realmente, aí ela tá brava. Mas não, ela não tá. Ela só fala, tá bom, pode parar agora. Só pra acabar a piadinha. Então não, a letra C tá erradita também. A letra D diz: a reação apaixonada do menino é um exagero, corretamente apontado pela menina, pois ela não havia permitido a aproximação. Se ela não permite a aproximação, aqui nesse quadrinho número 1, a gente teria ela com os bracinhos empurrando o menino, ou dando um tapa nele, alguma coisa assim. Ela permite a aproximação, ela entendeu a piadinha. Eu acho que ela entendeu a piadinha aqui, dá pra dizer. A D tá errado. Então, sobra... Qual tá certa, Luísa? Depois de eliminar todas as que estão erradas, qual que você acha que tá certa? Letra E. A letra E. Então, nesse relacionamento, a menina é representada como agente da sua própria vontade, o que se evidencia em falas que questionam e orientam o seu namorado. Veja, ela é um agente é o que age, agente junto é que age, agente separado é nós, beleza? Então ela age de acordo com a própria vontade, e sim, a gente tem aqui ela pedindo, por favor, nunca desgrude de mim, e daí ela questiona o namorado, falando, o que você está fazendo? Aí ela fala, não, eu não quero um abraço agora, eu não quero ser colado o tempo inteiro comigo, pode parar. E ela pede para parar, e a gente pode pressupor que ele parou, né? Então sim, ela questiona, ela orienta o namorado, e ela é uma agente da própria vontade, porque é meio isso que o Lei disse. A gente, não é porque a menina tem que ser de um jeito, porque a menina tem que ser de outro jeito. Enfim, a gente pode ser o que a gente quiser, a gente pode ser um agente da própria vontade. Beleza? Questão 25, alternativa correta, letra E de escola. Texto 4, olha lá. O texto 4 a gente tem aqui uma foto, essa senhora muito simpática. E agora eu tô reparando, essa foto dá um pouquinho de medo também. Mas enfim, muito simpática. A Lígia Fagundes Telles. Ela é uma escritora muito famosa. E aí a gente vai ter um trechinho da história dela, olha lá. Quarta ocupante da cadeira número 16... E aqui a cadeira número 16 da Academia Brasileira de Letras, eleita em 24 de outubro de 1985 na sucessão de Pedro Calmon e recebida em 12 de maio de 1987 pelo acadêmico Eduardo Portela. Lígia Fagundes Telles nasceu em São Paulo e passou a infância no interior do estado, onde o pai, o advogado Durval de Azevedo Fagundes, foi promotor público. A mãe, Maria do Rosário, Zazita, entre parênteses, era pianista. Voltando a residir com a família em São Paulo, a escritora fez o curso fundamental na Escola Caetano de Campos e em seguida ingressou na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo, onde se formou. Ainda na adolescência, manifestou-se a paixão, ou melhor, a vocação de Lígia Fagundes Telles para a literatura, incentivada pelos seus maiores amigos, os escritores Carlos Drummond de Andrade e Érico Veríssimo. Contudo, mais tarde, a escritora viria a rejeitar os seus primeiros livros porque, em sua opinião, a pouca idade não justifica o nascimento de textos prematuros, que deveriam continuar no limbo. Olha como ela é dura com ela mesma. Os textos que ela escreveu quando ela era jovem, ela não gosta porque ela era uma... Ela diz aqui que ela não era uma boa escritora, aparentemente. Questão 26. O texto 4 é um trecho da biografia da escritora Lígia Fagundes Telles, publicado no site da Academia Brasileira de Letras. Sabendo isso, assinale a alternativa correta. E aqui é só compreensão. Aqui é aquele tipo de questão que o professor bota na prova, para você voltar no texto, olhar a resposta, vai estar escrita ali no texto a resposta, você vai lá e marca a alternativa correta. Exatamente isso, olha lá.
Alternativa A. Eleita em 1987. Parou. Eleita em 1985. Errado. Aqui. Colegas da Universidade de São Paulo, Carlos Drummond de Andrade e Érico Veríssimo. Cadê? Ela se formou na Universidade de São Paulo, só que os colegas, né, os seus maiores amigos, não tem aqui, os maiores amigos são Carlos Drummond de Andrade. Não tem conexão entre esses dois caras e a faculdade, certo? A partir daí, a gente diz que está errado. Eles não são colegas de faculdade, eles eram colegas amigos. Embora Carlos Drummond de Andrade e Érico Veríssimo sempre a incentivaram a escrever. A letra C. Lígia passou toda a infância no interior de São Paulo quando se manifestou a vocação para a escrita. Não, a vocação dela se manifestou na adolescência. A paixão, ou melhor, vocação para a escrita. Então, errado. Vou pular, D que é a certa. Porque a E está errada e ela está errada de um jeito bem engraçadinho. Olha lá. A letra E, apesar de escritora, Lígia Fagundes Telles não tinha em sua família nenhum artista. E aí a gente volta aqui. O pai advogado. A mãe dela era uma pianista. Exatamente, a mãe era pianista. Então, música é arte, pianista é artista. A letra E está errada. E a letra D, a sucessora de Pedro Calmon. E aí, olha, a gente confirma aqui em cima. Na sucessão de Pedro Calmon. O que mais que a gente tem aqui? A escritora assumiu a cadeira da Academia Brasileira de Letras em 1987. E é exatamente isso. Questão 26, alternativa correta D. Questão 27. Na construção de um texto, os sinais de pontuação são empregados pelas mais diversas razões, desde as que se justificam por exigências gramaticais até as que vêm como recursos de estilo, com recursos de estilo. Tendo em vista isso, assinale a alternativa correta. No primeiro parágrafo, apesar de gramaticalmente corretas, as vírgulas interrompem o fluxo. O fluxo da informação, prejudicando a experiência de leitura. Então, no primeiro parágrafo, apesar de corretas, as vírgulas interrompem o fluxo da informação. No primeiro parágrafo, as vírgulas interrompem o fluxo o fluxo da informação, prejudicando a leitura. Na verdade, não. Ele esclarece a leitura. Porque se a gente tira essa vírgula aqui, deixa eu diminuir a caneta, essa vírgula aqui, se a gente tira essas duas vírgulas, vai ficar, essa informação que é complementar, ela vai acabar virando parte do sujeito. E isso gramaticalmente ficaria incorreto e talvez até poderia criar a situação de ambiguidade. E aí, a gente não pode tirar essas vírgulas porque elas estão certas, gramaticalmente falando, e porque elas precisam estar aqui para isolar uma informação complementar, beleza? E aí a informação complementar, a ideia é de fato interromper a lei, interromper mais ou menos, mas não interromper a informação, beleza? O fluxo da informação. Portanto, A, errado. B, no segundo parágrafo, há dois empregos de parênteses. No primeiro deles, há o acréscimo de uma informação que não é imprescindível para a compreensão do texto. A palavra imprescindível é tranquilo para vocês? Sabe o significado? Imprescindível, que não pode faltar. Então, veja, nos primeiros parênteses do segundo parágrafo, a informação que está ali não é uma informação descartável, não é uma informação... Aliás, não é uma informação essencial. Será que é isso? Vamos ver? No segundo parágrafo, a gente... Repete o que é imprescindível? Imprescindível é que é totalmente... Imprescindível, indispensável. Vamos atribuir esse sinônimo aí. Imprescindível e indispensável. Ou seja, que não pode se dispensar. Os segundos parênteses aqui, 3 pontos. Para isolar aqui o corte que foi feito no texto. Tá? E aqui estão o próximo. Aliás, o próximo não, os primeiros. Sabendo que aqueles ali são os primeiros parênteses, a gente pode dizer que essa informação ela é totalmente indispensável. Se tirar essa informação, o texto vai perder totalmente o sentido, a gente não vai entender nada. O que a gente tem aqui? O apelido da mãe. O apelido da mãe, Maria do Rosário. Se eu não falar o apelido da mãe, vai ficar como se estivesse faltando uma informação? Vocês acham realmente que o apelido da mãe é tão essencial assim? Não, ela não é essencial. Então,
se não é uma informação imprescindível, a gente tem ali, ó, no segundo parágrafo, há 2 empregos de parênteses. No primeiro deles, há o acréscimo de uma informação que não é totalmente indispensável, né? Não é totalmente indispensável para a compreensão do texto. Então, aqui a alternativa B é a alternativa correta. Só para continuar, no último parágrafo, a expressão ou melhor, empregada entre vírgulas, é empregada entre vírgulas para introduzir uma informação que se opõe ao que foi apresentado anteriormente. E aí, nesse caso, não, porque geralmente ela vai introduzir uma outra forma de explicação, né, uma talvez melhor forma de explicação. Isso aqui é uma caneta branca. Ou melhor, é um bastão do conhecimento, sabe? Então eu vou introduzir uma outra afirmação que não vai necessariamente discordar, ela vai explicar melhor. A letra D, no último parágrafo, o emprego de aspas é injustificado, pois não há voz de nenhum personagem do texto. Bom, é uma biografia, biografia é um texto narrativo, tem personagem na biografia, e aí no último parágrafo a gente tem aqui a própria Lígia Fagundes Telles, dando a opinião dela. Então sim, essas aspas não são injustificadas, elas estão ali indicando a voz da própria Lígia Fagundes Telles. Tá errado? A letra E, por se tratar de uma biografia, gênero cujo objetivo é contar a vida de uma pessoa, cada um dos parágrafos deveria ser iniciado por travessão. E aí a gente sabe que o travessão, nesse caso de iniciar um parágrafo, é quando a gente está falando ali de uma fala de um personagem. E a biografia não necessariamente vai ter falas, ela pode ter, ela pode não ter. E aqui não é que é uma regra iniciar um gênero narrativo, né, por travessão, beleza? E aí que tal? Nem sempre o travessão indica a voz do narrador, também tem isso. Questão 27, fácil, direto. A gente está usando ali os parênteses para colocar uma informação que poderia ser dispensada, mas né, que está ali e vai ajudar a gente a aumentar o sentido do texto. Questão 27, a alternativa correta é a letra B. Texto 5. Texto 5 ele é um pouquinho comprido, mas ele é bem simples, tá? Até porque ele é um texto bem objetivo. Ele é um texto bem claro. São regras, né? Farol Santander Porto Alegre. Política de visitação. Ou seja, aqui você vai ter tipo um manual de instruções de como visitar o Farol Santander. Manual de instruções aqui entre muitas aspas, tá bom, gente? Não é necessariamente um manual de instruções, mas aqui tem uma ideia parecida por trás. Olha lá. Ingressos. Planeje a sua visita e evite filas. O Farol Santander disponibiliza em sua bilheteria um número limitado de ingressos. A iniciativa visa complementar a oferta de ingressos com agendamento prévio via internet. Lembramos que o Farol Santander está sujeito à lotação e é recomendado comprar o ingresso antecipadamente. Diquinhas de como comprar os ingressos para o Farol Santander Porto Alegre. Fotografar e filmar, aqui são regras. Você pode fotografar e filmar o que quiser no Farol Santander, exceto quando for sinalizado nos espaços e exposições. Quando tiver uma plaquinha não tire fotos, você não pode tirar fotos. Ao postar nas redes sociais, marque suas fotos com hashtag Farol Santander e mostre para a gente, certo? É obrigatório marcar o Farol Santander? Não é obrigatório, mas você pode marcar e eles vão gostar se você marcar. Se você pretende fotografar ou fazer uma filmagem para uso jornalístico, fins comerciais ou artísticos, contate a área de comunicação pelo e-mail farolsantanderpoa@santander.com.br. Isso porque um indivíduo comum pode fazer as imagens ali que quiser. Só que se você estiver querendo usar com uma finalidade profissional, você vai ter que fazer isso num determinado horário certo, talvez quando não tiver ninguém lá. Então tem essas regrinhas para fotografar e filmar. Acesso de menores de idade e eventos com restrição etária. Fica a critério dos pais o acesso de crianças e adolescentes para qualquer evento classificado até 16 anos. Mas, para tanto, é obrigatório que os pais estejam acompanhando os filhos, ou que estes estejam acompanhados por um adulto responsável e portando a autorização dada pelos pais. Então, a criança pode entrar em qualquer evento classificado até 16 anos. De 0 até 16 anos, a criança entra. Só que ela tem que estar junto com os pais. Então, chegou o Lei lá. Lei, você tem 10 anos? Não? 11. Você não pode chegar lá sem acompanhante nenhum. Você vai precisar estar acompanhado ou dos pais ou de alguém que tenha autorização
para te levar lá. Caso a classificação da exposição, né, do evento seja 18 anos, a entrada de menores, mesmo que acompanhado do responsável, é proibida. Então, se tiver lá uma exposição acima de 18 anos, o teu pai pode botar você nas costas e falar: meu filho, ele vai entrar. Não vai entrar. Tranquilo? Eu tenho 500 anos. Você tem 500 anos? Então você estava aqui quando o Brasil foi descoberto, né? Bolsas, mochilas e objetos. Disponibilizamos gratuitamente um guarda-volumes no hall do térreo. Os objetos guardados são de responsabilidade dos visitantes. Alimentação. Há um café que acompanha o horário de funcionamento do Farol Santander. Nos espaços expositivos e demais andares, o consumo de alimentos e bebidas não é permitido. Animais. Nos espaços internos do Farol Santander não são permitidos. Putz, aí agora eu não posso ir. Eles não vão me deixar entrar. Nos espaços internos do Farol Santander não são permitidos animais. Podem circular cães-guias acompanhados de seus donos. Isso até porque isso é lei, tá? O cão-guia é aquele cão que ajuda pessoas deficientes visuais a andar. E eles estão trabalhando quando eles estão guiando os seus acompanhantes, né? Os seus donos. Então, nesse caso, o cão-guia ele pode entrar em qualquer lugar. Ninguém pode proibir um cão-guia de entrar num ambiente. Wi-Fi. Em breve, a internet gratuita será disponibilizada para todos os visitantes. Então, meio que você pega esse manual aqui e decide se vai lá. Questão 28, quase acabando, faltam 3. O texto 5 apresenta a política de visitação do Espaço Cultural Farol Santander. Se uma adolescente de 14 anos quiser tirar fotos durante a exposição, algumas regras deverão ser seguidas. Considerando isso, assinale a alternativa correta. Caso a exposição tivesse classificação de 18 anos, esse ou essa adolescente faria a visitação, mas sem permissão de tirar fotos. Sim ou não? Não. A criança pode até entrar, só que nas exposições em que a classificação seja não até 16 anos. Não pode tirar fotos. A questão não é nem se ela pode ou não pode tirar fotos, né? A questão é, ela não pode entrar. E a alternativa B para mim, por gentileza, que ela tá errada. Mesmo acompanhada de um adulto responsável e, portanto, autorizado dos pais, o ou a adolescente não poderá tirar fotos na exposição de classificação de classificação de 16 anos. Vamos lá. Mesmo acompanhado de um adulto responsável e portando a autorização dos pais, uma adolescente não pode tirar fotos nas exposições de classificação de 16 anos. Qual que é o único critério para poder ou não tirar fotos? Aqui. Você pode. Você só não pode tirar fotos quando tiver escrito não tire fotos. Certo? Então a regra geral é, você pode tirar fotos. Quando não puder, eu te aviso. Beleza? Agora, essa adolescente aqui, ela vai poder entrar nessa exposição? Sim ou não? Ela vai poder. Se ela tiver com autorização, ela vai poder entrar. Mas ela não vai poder tirar fotos? Ela pode. A não ser que esteja escrito que não pode. Certo? Então a B está errada porque, sim, a adolescente pode tirar fotos. Ela vai entrar na exposição com de 16 anos, ela pode tirar fotos, mas aí se tiver um quadro na parede falando não tire fotos, aí você não tira. Certo? Mas a regra geral é tire fotos. E marque, e ainda por cima, marque, né? Por favorzinho, que a gente quer ver vocês visitando. A letra C, eu já vou adiantar a alternativa correta, né? Então, a entrada desse ou dessa adolescente no Farol Santander depende da classificação da exposição. Sim, além da anuência é um sinônimo de permissão dos pais com um adulto responsável ou acompanhado dos pais. Então, o acompanhante do adolescente tem que ter a anuência dos pais, tem que ter uma autorização dos pais. E o adolescente, ele depende
da classificação da exposição para entrar, né? Então ele só vai entrar se for abaixo, até 16 anos. Acima disso ele não vai entrar, certo? Então aqui a gente já tem todas as informações corretas. A entrada do adolescente depende da classificação da exposição. Se for abaixo, até 16 anos, ele pode entrar. Se for uma classificação de 18 anos, ele não pode entrar. Depende. E aí ele vai precisar da anuência do pai ou acompanhamento do pai, né? A letra D está errada. Em eventos classificados de até 16 anos, esse adolescente tem sua entrada condicionada exclusivamente à presença dos pais. E não, né? Ele não depende exclusivamente dos pais para entrar. Ele pode ter uma autorização ou com um responsável ali para entrar. Então, se ele estiver acompanhado de um responsável, ele entra também. E a letra E diz, por fazer parte de um público jovem, participante ativo das redes sociais, ou adolescente, deve postar suas fotos. E aí o deve, a gente tem aqui esse verbo no modo imperativo, dando uma ordem, e não é uma ordem. Você pode fazer isso se você quiser. Não é obrigatório. Portanto, a E também está errada para a questão 28, alternativa correta, letra C de casa. 29, analisa, responde. Também bem simples. Eu acho que eles foram pegando mais leve no finalzinho das provas, né? Julgue os itens a seguir. O Espaço Cultural Farol Santander tem um número limitado de ingressos em sua bilheteria com o propósito de atender a demanda de ingressos adquiridos via internet. Tem um número de ingressos limitado na bilheteria? Vamos ver? Ingressos. Planeje sua visita e evite filas. O Farol Santander disponibiliza em sua bilheteria um número limitado de ingressos. Na bilheteria, limitado de ingressos. Ah, tá certo, professor. Tá certo. O setor de guarda-volumes do Farol do Santander não se responde. Opa! Aqui. O setor de guarda-volumes do Farol Santander se responsabiliza pela integridade dos objetos deixados. Ou seja, se alguém roubar o seu celular dentro da sua bolsa, dentro do guarda-volumes, o Farol Santander vai te dar outro. E a resposta é não. Eles não se responsabilizam. Eles disponibilizam gratuitamente o guarda-volumes. Os objetos guardados são de responsabilidade dos visitantes. Portanto, se roubarem o seu celular dentro do Farol Santander, o problema é seu, certo? Então ele não se responsabiliza. Tá errado. Mas só para confirmar, apesar de estar no mesmo espaço físico do Farol Santander, o café não tem o horário para atender, e sim, tem porque é o mesmo horário, né? Ui, quase acabando. Eu tinha até esquecido desse negócio de eliminar as alternativas. Então é isso. A alternativa correta aqui é 1 apenas. Essa tá errada, certo. Ao longo do texto 5, são empregadas expressões do campo da proibição e outros do campo da permissão. Sabendo disso, assinale a alternativa correta. Em ingressos, a expressão está sujeita a indica que, a depender da situação, pode haver proibição. Voltando, em ingressos, a expressão está sujeito a indica a depender da situação, indica que, a depender da situação, pode haver proibições no ingresso de visitantes. Vamos lá, no texto rapidinho. Aqui em ingressos, a gente tem o termo está sujeito a. Está sujeito a quê? A lotação. Se tiver lotado, ninguém mais entra. Ou seja, se tiver lotado, pode haver proibição. Matamos. Questão 30, alternativa correta, letra A. Então, está sujeito à lotação. Se tiver lotado, caso esteja lotado, não entra mais ninguém. Está todo mundo proibido de entrar. Perfeito? A letra B. Rapidinho aqui, só para em fotografar e filmar, a palavra exceto reafirma a permissão. E não, a palavra exceto coloca uma condição de momentos em que você não pode tirar foto, certo? Então, você pode fotografar e filmar, exceto quando tiver um aviso dizendo que você não pode fotografar e filmar. Então, verdade. Nesse momento em que aparecer a plaquinha, você não vai fazer isso. Tá errado. C. Em acesso de menores de idade e eventos com restrição etária. A expressão fica a critério é do mesmo campo de sentido de expressões como é obrigatório, é necessário, etc. Bom, é obrigatório.
Exatamente. Fica critério é tipo, você escolhe. Exatamente. Fica a critério, você escolhe. É obrigatório, você tem que fazer. Ou você não pode fazer. Né? A critério, você escolhe. Tá errado. A letra D, em alimentação, a expressão não é permitido poderia ser corretamente substituída por não é aconselhável. Olha a ideia aqui de não é permitido e não é aconselhável, que parece antônimo, mas não é, na verdade. São campos semânticos diferentes, são locais diferentes ali de significado. Ó. Permitido ou não permitido é uma coisa que pode ou não pode fazer, certo? Se eu digo não pode fazer isso, eu não estou dizendo para você assim, olha, eu acho melhor você não fazer isso, hein? Eu acho que vai dar ruim. Não é isso. O não pode fazer é uma ordem. O não é aconselhável é um conselho, certo? Portanto, a D está errada. Né? A gente tem essa ideia de aqui ser uma ordem e aqui ser uma recomendação. E em animais, a letra E, em animais a expressão podem circular da continuidade ao que se apresenta em não são permitidos. Como assim? Não é permitido e podem circular? O que pode circular, no caso, é o cão-guia. Nos espaços não são permitidos animais. Só o cão que ajuda aos que têm problema de visão a andar. Exatamente. Considerando o quê? Que o cão-guia não é um animal. De certa forma, a gente pode interpretar isso. E uma experiência que eu tive que foi muito interessante, encontrei uma vez um deficiente visual, ele tinha um cão-guia e ele geralmente carrega uma plaquinha dizendo não brinque comigo, estou em serviço. Assim, o cão-guia, no momento em que ele está guiando o cego, ele está trabalhando. Ele não para fazer xixi, ele não para tomar água. Sabe esse negócio de você vai levar seu cachorro para passear, ele para em cada poste e faz um xixi? O cão-guia não faz isso. Ele é treinado para não fazer. Porque naquele momento ele é os olhos do deficiente visual. E eu achei isso interessantíssimo. Então, na hora que o deficiente visual tira a guia do cão, aí ele sai, ele corre, ele brinca, ele pula, ele faz xixi, come, bebe água. Mas enquanto ele tá com aquilo nas costas, ele tá trabalhando. Ele não pode nem receber um carinho, na verdade. O que é bem triste, porque geralmente eles são muito fofos. Então, questão 30, alternativa correta, já sabemos, letra A. E assim a gente encerra essa prova.